sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou completar essa série sobre redes com parâmetros H. Vou aplicar esse conceito na configuração base comum, muito usada em amplificadores de RF e pouco estudada. Agora você vai conhecer os segredos dessa configuração. Vamos lá? A figura mostra o transistor na configuração base comum. Essa é uma configuração muito estranha. O sinal de entrada está sendo aplicado no emissor, na verdade entre o emissor e a base, e isso pode confundir um pouco. Ao lado, veja a configuração do parâmetro H completo, mas você já sabe que podemos simplificar, então vamos fazer isso agora. Aqui, vamos usar a mesma filosofia usada na simplificação dos parâmetros H do coletor comum. Vamos associar os parâmetros H da configuração base comum com os parâmetros H da configuração emissor comum, onde conhecemos o HFE, tem em todo o datasheet, e o HEE, que pode ser facilmente avaliado. A impedância de entrada, o HIB, é bem diferente para a configuração base comum. Ela é igual ao HIE dividido pelo HFE. Então, a impedância de entrada, o HIB, é aproximadamente igual ao RE, a resistência interna da junção base-emissor. Nada mais lógico, já que a junção base-emissor está em paralelo com a entrada. O ganho reverso da configuração base comum é igualzinho ao ganho reverso da configuração emissor comum. Ele é igual a zero, então a fonte de tensão na entrada pode ser zerada, colocada em curto. Isso indica que a tensão de saída não influi em nada na entrada. O ganho de corrente direta na configuração base comum é surpreendente. Ele é igual a -1. Isso é, a corrente de saída é igual à corrente de entrada, mas com o sinal invertido. Eu memorizo isso olhando para o modelo. Como todo mundo sabe que a corrente de coletor é igual à corrente de emissor, então a razão entre a corrente de coletor e a corrente de emissor é 1. Mas observe no diagrama do modelo que os sentidos são contrários, por isso o sinal menos no ganho de corrente. Então o HFB é igual a -1. A gente não tem uma relação entre o HFE e o HFB. Isso é fantástico. A impedância de saída, o 1 sobre HOB, é igualzinho à impedância de saída do emissor comum. É muito alta, da ordem de 50 kΩ. Quando a impedância de saída do circuito for menor do que 10 kΩ, então a impedância de saída do modelo, o 1 sobre HOB, pode ser desprezado. Note que isso acontece em todos os modelos. Veja o modelo simplificado da configuração base comum na figura. Ficou bem simples. Uma mistura do modelo do emissor comum com o coletor comum. O melhor dos dois. Aqui não tem a complicação da fonte de tensão na entrada e tem a simplificação do HFB igual a -1. Veja como o circuito de saída ficou simples. E aqui também não tem a impedância de saída. Agora vamos a mais um exemplo do livro do Bogart. Esse é um circuito típico de um amplificador de RF. Parece meio estranho que o sinal está entrando no emissor de um transistor NPN. Por isso, o emissor está ligado a uma fonte negativa e a base ao terra. Tudo para polarizar corretamente a junção base-emissor. Muito interessante essa polarização. A tensão de saída é tomada no coletor. Bem, pelo menos isso parece normal. Aqui o ganho do transistor, o HFE, é igual a 100, maior do que o ganho do transistor anterior. A impedância de entrada, o HIB, é dado. Seu valor é de 12 ohm. Note que baixo. Claro, é só lembrar do modelo. O HIB é igual à resistência interna do transistor, o RE, que tem valores típicos ao redor de 13 ohm. O objetivo é determinar o ganho de tensão. Vamos à solução? Como sempre, vamos começar desenhando o circuito para pequenos sinais. Nesse caso, os capacitores e as fontes de tensões são considerados um curto-circuito. Tudo que está ligado nas fontes vão para o terra, e os capacitores somem num passe de mágica. Aqui a base vai direto no terra. Veja que interessante! A tensão de saída é tomada sobre a impedância de carga. Nesse diagrama, eu já calculei o paralelo das resistências de coletor R2 com a impedância de carga RL. 10 kΩ em paralelo com 47 kΩ, isso dá 8,2 kΩ.
Veja o circuito substituindo o transistor pelo seu modelo H. No circuito de entrada tem a impedância de entrada de 12 ohm e na saída simplesmente a fonte de corrente que reproduz a corrente de emissor com o sinal invertido. Para resolver o circuito vou usar o velho truque de fazer a tensão da fonte do sinal igual a 1 volt e então determinar a tensão na carga. Essa tensão será igual ao ganho. Agora vou determinar a corrente de entrada, a corrente de emissor. Nesse circuito não dá para desconsiderar a resistência interna da fonte do sinal, a resistência de 100 ohm. O valor dessa resistência é da ordem da impedância interna do transistor, o HIB de 12 ohm, mas R1 pode ser desconsiderada. A impedância que a fonte vai enxergar é a soma da resistência interna da fonte de sinal, o Rin, mais a impedância interna do transistor, o HIB de 12 ohm. 100 ohm mais 12 ohm, isso dá 112 ohm. Vou chamar essa impedância de impedância de entrada total, Zin. A corrente de entrada, que é igual à corrente de emissor, é igual a 1 volt dividido pela impedância de entrada total de 112 ohm. Isso dá 8,9 mA. Já passei para miliampere para facilitar. A corrente de saída, a corrente de coletor, é simplesmente a corrente de emissor com sinal negativo, menos 8,9 mA. Esse é o modelo simplificado mais simples de todos. A tensão de saída é igual a menos a corrente de coletor multiplicada pela impedância da carga. Substituindo os valores, mas cuidado com os sinais, fica menos vezes a corrente de coletor, que é igual a menos 8,9 mA. Tudo isso multiplicado pela impedância de saída de 8,2 kΩ. Ao fazer esse produto, o menos multiplicado pelo menos resulta que a tensão de saída é mais 72,98 volt. Esse será o ganho, mais 72,98. Isso indica um alto ganho, mas sem inversão do sinal. Essa é uma das características do amplificador com base comum. Veja o resumo da configuração base comum. A impedância de entrada do transistor nessa configuração é muito baixa, da ordem de 12 ohm. Por isso é usada em circuitos amplificadores de radiofrequência acoplados a bobinas e antenas de baixa impedância. O ganho de tensão é muito alto e depende da relação entre a impedância de saída e a impedância de entrada total, e não inverte o sinal de entrada. Na figura você pode ver o resumo de todas as configurações, um resumão. O emissor comum tem impedância de entrada média e alto ganho de tensão, mas inverte o sinal. O coletor comum tem altíssima impedância de entrada, o ganho é igual a aproximadamente 1 e não inverte o sinal. O base comum tem impedância de entrada muito baixa, ganho de tensão muito alto e não inverte o sinal. A figura mostra o resumo dos parâmetros H, tendo por referência os parâmetros H da configuração emissor comum, o HFE e o HIE. No emissor comum, o HIE pode ser avaliado como sendo igual à resistência da junção base-emissor, conhecida como RE, multiplicado pelo HFE. O ganho de corrente direta, ou conhecido HFE, é dado nos datasheets dos transistores. O ganho de tensão reverso é igual a zero. A impedância de saída, aquele 1 sobre HOE, é muito alta e pode ser desconsiderada. Isso vai acontecer em todas as configurações. No coletor comum, a impedância de entrada é igual à impedância de entrada do emissor comum, que é igual a HIE. O ganho de tensão reverso é igual a 1. É a única configuração em que esse parâmetro não é zero. O ganho de corrente direta é igual a menos HFE. A impedância de saída pode ser desconsiderada. No base comum, a impedância de entrada é igual ao HIE sobre o HFE. O ganho de tensão reverso é igual a zero. O ganho de corrente direto é igual a menos 1. E a impedância de saída pode ser desconsiderada. E pronto! Isso é tudo sobre a rede com parâmetros H aplicado às configurações dos transistores. Nesse tutorial você viu a análise de circuitos usando a rede com parâmetros H na configuração base comum e viu a finalização dessa série que mostrou como usar a rede com parâmetros H para analisar circuitos com transistores. Esse é um conceito precioso que vai facilitar o entendimento de muitos circuitos com transistores daqui para frente. Faça bom proveito desse conhecimento.
E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!